Nessa aula iremos falar sobre o pensamento de Thomas Hobbes sobre o contrato social, incluindo a sua obra O Leviatã. Depois de já termos trabalhado uma aula inicialmente, onde introduzimos a questão sobre o Estado, o que é o Estado, os poderes do Estado, e outros conceitos, nós fizemos uma pausa falando de alguns conceitos de sociologia, onde eu reforcei uma parte teórica, e agora eu vou dar continuidade ao conteúdo sobre o Estado, iniciando então o pensamento de um dos filósofos contratualistas. Depois de Thomas Hobbes, nós iremos adentrar no pensamento de outros dois filósofos contratualistas, que são John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Iremos perceber quais são as familiaridades do pensamento aqui entre esses três pensadores e como que eles contribuíram então para o pensamento da sociologia aqui relacionado à origem do Estado. Bem, então, quando falamos aqui em sociologia, uma das áreas da sociologia vai ser o estudo sobre o Estado. Thomas Hobbes ele irá viver aqui no período do século XVI para o século XVII. É dele aquela famosa frase, de que o homem é lobo do homem, porque o Thomas Hobbes ele vai ter uma postura de entender, o estado de natureza do homem de forma diferente dos outros filósofos contratualistas. Ele vai ter uma perspectiva bem negativa sobre a natureza humana. Ele vai ver que o homem ele é por natureza corrompido. É importante desde já fazer essa diferenciação, por exemplo, do seu pensamento com relação a outro filósofo contratualista, que é o caso de Jean-Jacques Rousseau, que irá ver o homem como sendo bom por natureza, mas a sociedade o corrompendo. Thomas Hobbes não. Thomas Hobbes vai ver que o homem ele já é por natureza caído, ruim, tendendo sempre a fazer o que é errado, e aí a sociedade ela tem que vir para controlar esses instintos do homem. Então é uma postura bem diferente. Jean-Jacques Rousseau ele vai ver que o homem ele é bom por natureza, mas a sociedade o está corrompendo. Então a sociedade é ruim para o homem. Já Thomas Hobbes não. Thomas Hobbes vê que o homem ele tem um instinto ruim e que a sociedade ela vai procurar frear esses instintos humanos através das leis. Tá? Para poder entender um pouco do seu pensamento, eu coloco aqui já uma contextualização histórica, mas também trago um fato pessoal da vida do Thomas Hobbes. Ele presenciou uma situação dentro do seu país de uma tremenda guerra civil, onde ele viu milhares de pessoas sendo mortas. E aí, numa situação de guerra, imagine que essa guerra desse período aqui era na base da espada, na base da foice, na base de instrumentos muito cruéis. Você vê gente, ele viu gente matando as outras pessoas na base da facada, arrancando cabeça de formas bárbaras. Então ele vê, o que ele percebeu presenciando aquelas guerras todas? Foi vendo como que o ser humano ele é instintivamente ruim. O ser humano, quando ele está numa situação de guerra, por exemplo, ele coloca para fora todos aqueles instintos que estão dentro dele. Então, aquele estado de natureza, para Thomas Hobbes, é algo que o ser humano, aquele estado de guerra, para Thomas Hobbes, é o estado pleno do ser humano. Um ser humano totalmente depravado, caído. E aí, além disso, além desse fato que é importante a gente entender por que questões pessoais dele vão influenciar também na sua forma de desenvolver um método de controle do Estado para poder frear e oferecer uma sociedade melhor para o ser humano. Além disso, ele também percebe o seguinte: ele vai presenciar um período onde o absolutismo estava enfrentando manifestações liberais, um enfraquecimento do absolutismo. Ele vai presenciar um período onde a burguesia estava passando por um desenvolvimento capitalista comercial, que repudiava a intervenção do Estado. E além disso, ele presencia aqui uma igreja católica, onde havia crítica à teoria do direito divino e busca pelo pensamento laico. O que acontece? Thomas Hobbes ele vai criticar fortemente a intervenção na igreja no poder. Ele vai criticar aqui também a forma da igreja encarar aqui o absolutismo, porque para ele o governante deveria ter o poder máximo para poder governar e trazer freios para a sociedade. Então ele vai criticar aqui o liberalismo, que é o pensamento de um outro filósofo contratualista, que é o John Locke. Tá? Então é importante entender que mesmo John Locke e Jean-Jacques Rousseau sendo filósofos contratualistas, assim como Thomas Hobbes foi,
cada um deles oferecendo soluções diferentes. Tá? Então, o Thomas Hobbes ele vai, por exemplo, contra o liberalismo, ele vai com, né, o liberalismo de John Locke, vai contra a democracia igualitária, né, de Jean-Jacques Rousseau, e vai pensar num governo absolutista. Tá? Por que é importante também isso? Por que o Thomas Hobbes vai defender um governo absolutista? Por que ele defende a ideia de um rei que vai controlar o poder? Né? Então, ele vai primeiro se basear muito no pensamento de Maquiavel. E também absorver essa ideia de um soberano, porque para o Thomas Hobbes, quando as pessoas elas estão entregues num estado de liberdade plena, ela tende a fazer coisas ruins. Então você precisa controlar essa sociedade, tá? Lembrando que nós estamos aqui dentro da disciplina de sociologia, então estamos fazendo uma análise social. Então você tem que controlar essa sociedade com mecanismos de leis, aonde se uma pessoa fizer uma coisa ruim, ela vai ser freada da mesma forma com os seus atos. Então, as consequências têm que corresponder aos seus atos. Aqui, eu coloco o que é visto por Thomas Hobbes como o estado de natureza do homem. Basicamente, aqui está resumido aquilo que eu falei logo no início do vídeo sobre Thomas Hobbes. De que no estado de natureza, ou seja, no seu estado natural, o homem vai estar buscando apenas os seus interesses. O homem, então, aqui, ó, ele vai buscar da maneira que ele quiser a preservação da sua natureza. Então, o homem, por exemplo, se eu tenho interesse de ter uma terra e outras pessoas estão me atrapalhando, eu expulso aquelas pessoas, eu mato, eu faço coisas terríveis. Porque o ser humano, se vocês olharem a história da humanidade, vocês vão ver que o ser humano o tempo todo está fazendo isso, né? Buscando sempre os seus interesses. Então, como que você freia uma natureza corrompida do homem? Instaurando um estado forte, um estado que se sobreponha a esses indivíduos. Então é importante entender que a ideia de um governo absolutista, com um monarca muito forte, controlando, né, a sociedade, ela é uma forma, no pensamento de Thomas Hobbes, claro, de controlar esses instintos egoístas do ser humano. Tá? Por quê? No seu estado natural, né, segundo Thomas Hobbes, o homem ele estaria ali, haveria uma impossibilidade de haver paz e segurança entre os homens. Eu recomendo que vocês assistam, por exemplo, uma série do Game of Thrones. Lá vocês vão ver, por exemplo, que mostra várias tribos lá, onde há desordem, onde as pessoas praticam canibalismo, praticam coisas totalmente ruins, e que eles estão ali sem leis, muitas vezes estão até deslocados do que seria ali uma civilização. Então há uma espécie de anarquia, uma insegurança e prejuízos. Percebe que quando você vive num país onde há muita violência, onde você sai na rua com medo, onde há desordem, você se sente o quê? Inseguro. Mas quando você tem um Estado que impõe um bom policiamento, impõe segurança para a população, muitas vezes à base da força, né, você se sente mais seguro. Por quê? Para Thomas Hobbes, então, o papel do Estado é garantir essa segurança, segurança e paz. Então você tem que trazer segurança e paz para o cidadão. Como? Tendo um Estado forte que possa, né, se sobrepor aos indivíduos. E aqui, novamente, aquela famosa frase, o homem lobo do homem. Ou seja, o homem tende individualmente o mais forte tende a pisar no mais fraco. Então o homem o tempo todo ele expõe a sua natureza ruim nas suas relações sociais. Mas afinal de contas, qual vai ser a solução que o Thomas Hobbes vai adotar para então controlar essa natureza ruim do homem? Parte disso eu já falei, né, que foi a questão da instauração de um governo absoluto, soberano, que pudesse ter um poder forte para controlar, então, né, se sobrepor e controlar essa sociedade, né, desorganizada, de indivíduos cada um buscando seu interesse. Tá? Essas ideias de Thomas Hobbes vão estar numa obra famosa dele chamada O Leviatã. O que é o Leviatã? Ele pega esse termo lá da Bíblia. Né? Leviatã era um peixe grande que acabava protegendo os peixes mais fracos, os peixes menores, dos predadores. Ou seja, o Leviatã era aquele monstro marítimo, tá, que está narrado na Bíblia, aonde ele acaba protegendo os peixes menores.
Então ele, com sua força, protege os menores. E ele Thomas Hobbes vai trabalhar com a ideia de que esse Leviatã seria o soberano, né? Aonde ele também, gente, olha só, aqui também tem um pouco de romantismo na ideia de Thomas Hobbes, tá? Porque para ele, esse soberano, ele não vai cometer abuso desse poder. É óbvio, gente, que aqui eu já traço aqui uma crítica ao pensamento de Thomas Hobbes, que depois vieram períodos absolutistas que, né, se apropriaram dessa ideia do Thomas Hobbes e os exemplos históricos mostraram que, na maioria das vezes, um soberano, quando se impõe sobre os outros indivíduos na sociedade, acaba, na verdade, se corrompendo e abusando do seu poder. Tá? Então, basta você ver aí vários países onde você tem ditaduras em que o soberano acaba pegando esse poder ilimitado que ele tem e massacrando a população que está embaixo. Tá? Então, mas na sua ideia do contrato, né, a população, por saber, né, as pessoas, por saberem que elas são instintivamente ruins, ela vai delegar a sua liberdade para um homem, que seria, né, um monarca aqui. Né, a partir de uma assembleia, você teria uma assembleia, você delega esse poder, tá, para um soberano, e aí você então resolve o problema de insegurança e traz paz. Então, ó, para garantir a segurança e a paz, Hobbes observa que o indivíduo necessita de renunciar à sua condição natural. Nasce um contrato. É daí a expressão contrato, né? O ser humano, ele sabe, né, que tem uma natureza ruim, então ele vai renunciar à sua condição natural de total liberdade. Perceba que aqui Thomas Hobbes ele está dizendo o seguinte, que o ser humano, pelo seu próprio bem, ele renuncia à sua liberdade. Então ele renuncia à sua liberdade, dá essa liberdade para o Estado, na forma de um monarca que vai conduzir, né, o povo, né, dando-lhe segurança e paz. Tá? Essa ideia, gente, do Thomas Hobbes, ela vai ser muito diferente, por exemplo, da ideia do John Locke, que vai ser um outro filósofo contratualista, que vai dizer, né, que nós iremos depois analisar com mais atenção, né, as ideias de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke, mas, por exemplo, o John Locke ele vai falar que o Estado, né, o contrato social, ao invés de renunciar à condição natural do homem, deveria, na verdade, reforçar a condição natural do homem de liberdade. É do John Locke que vai nascer, por exemplo, a ideia do liberalismo, que é cada um ter o direito à liberdade de fazer o que ele quiser, porque na verdade ele não vê, né, como um problema o ser humano ter liberdade para fazer o que quiser. É claro que se ele cometer deslizes na sociedade, como um furto, um assassinato, ele vai ter que ser penalizado na consequência dos seus atos. Então a gente percebe aqui, né, que depois, nas próximas aulas, nós iremos ver com mais calma o pensamento dos outros filósofos contratualistas. Mas por aqui é importante que vocês entendam então como que é o pensamento do Thomas Hobbes, que ele vai defender então uma ideia de um contrato, porque ele vê o ser humano como sendo mal. Então o ser humano, por ser mal, ele por iniciativa própria, num conjunto, né, numa assembleia aqui, ou seja, formando a sociedade de modo geral, sabe dos seus instintos ruins, então ele delega, né, esse poder, delega a sua liberdade para um soberano que vai possuir esses poderes ilimitados para que possa governar com justiça. Se vocês perceberem que tem um problema, né? Se esse monarca for ruim, né? Se ele pensar também, se ele for egoísta, ele vai pegar esse poder limitado e vai, na verdade, fazer um governo pensando somente nele. Né? Então vai instaurar uma ditadura, vai instaurar, né, o que vocês aí já veem ao longo da história. Basicamente, então, essa aula era para nós podermos adentrar do pensamento dos contratualistas, vermos mais especificamente o pensamento de Thomas Hobbes, ver que ele, na verdade, entende o contrato a partir da delegação da liberdade individual para uma monarquia. Então, Thomas Hobbes ele vai ser visto como um filósofo, né, um sociólogo, uma ideia de Estado absolutista, que vai ser diferente das ideias de Estado que nós iremos ver posteriormente, que é uma ideia de democracia com Jean-Jacques Rousseau e de Estado mínimo, por exemplo, defendido por John Locke, que vai ser a origem do liberalismo. Tudo bem? Então, fechamos nossa aula por aqui e até uma próxima.